Tcharam! Muito bem-vindos a essa série de lives para aquecer vocês para a Semana do Emagrecimento Verdadeiro, onde você vai aprender a emagrecer mais de 4 quilos por mês, comendo as coisas que você gosta e nunca mais vai ter medo de engordar. Tchan, tcharam! Sabe, eu fico muito animada de fazer essas lives aquecendo vocês para a Semana do Emagrecimento Verdadeiro, né? Que é aquela semana que a gente faz o reality, para vocês entenderem o que é essa metodologia, né? Do movimento Change. Entender que sim, dá para emagrecer sem dieta, sem cardápio, sem sofrimento. Claro que dá, todo mundo pode, basta ter coragem, né? Porque a gente tem que fazer diferente do que a gente fazia antes. Existe sim uma metodologia diferente de tudo que você já tentou. Sabe aquelas coisas loucas? Dieta, sofrimento, cardápio, restrição? Existe sim, gente. Existe. Mas tem que ter coragem de atravessar o portal e, ó, meter as caras, sabe? Se abrir ao novo e vamos que vamos. Aprender aí como é que é isso, Luciana, de emagrecer sem cardápio, sem remédio, sem cirurgia. Meu Deus do céu, é fórmula mágica? Não, gente. Não é fórmula mágica, mas é metodologia. Simples e profunda. Você também pode, né? Emagrecer aí mais de 4 quilos por mês, comendo as coisas que você gosta. Tá cheio de movimento Change aí que não me deixa mentir. Que sabe muito bem do que eu tô falando. E para quem tá chegando agora, é a primeira vez que me vê aqui, eu sou a Luciana Horta. Emagreci 50 quilos depois de uma luta de mais de 35 anos contra a obesidade. É verdade. Eu venci, eu não fiz dieta, eu não fiz bariátrica, eu não tomei remédio, eu como pão de queijo, eu como arroz com feijão, eu como banana. É verdade. Sim, eu nunca mais engordei. Já tem quase 5 anos que eu mantenho meu peso. E eu fundei o Movimento Change, que é uma metodologia baseada na minha história, na psicologia positiva e na nutrição funcional. Sabe por quê? Bicho, eu quero te ajudar. Você também pode. Não é só pra mim, não. Tem aí centenas de pessoas que estão aplicando o método na vida deles. E ó, sucesso. Todo mundo feliz, emagrecendo, recuperando as roupas do guarda-roupa, recuperando a autoestima, já não, sem vergonha pra tirar foto, já tirando foto até de biquíni. É verdade, gente. Aí hoje, nossa senhora, hoje a Nutri das Galáxias vai vir aqui. Que nós vamos bater um super papo e é a praia dela, né? Simplesmente intestino é a praia dela. Ela é especialista em modulação intestinal. Sabe de cada coisa, gente, que vocês não vão acreditar. Em Movimento Change, dia hoje, de amanhã, de ontem, de hoje, de amanhã e para sempre. Gostei, Ju. Movimento Change de hoje, de amanhã, de ontem, de pra sempre. Pra É isso sempre. mesmo. Ju, eu tava morrendo de saudade de fazer live com você. Não é? Ave Maria, Ave Maria. Gente, hoje nós vamos conversar sobre o assunto que a Ju mais gosta de falar. Ela falou comigo assim, na hora que a gente estava aqui batendo a live, ela falou, Luciana, você fica de olho, hein? Que se deixar, eu vou ficar até meia-noite falando de intestino aqui. Chá comigo, chá comigo, chá comigo. Vamos Verdade. que vamos, vamos que vamos. Que bom, Ju. Porque, né, Lu, a gente fica pensando assim, não só para o processo de emagrecimento, mas para a saúde mesmo, né? Prevenção de doença, longevidade, que é uma tecla que a gente sempre bate muito. Porque a gente fala que não é só o emagrecer, né? É uma saúde que a gente ganha, uma disposição física, uma melhora na qualidade do sono. Isso aí, se a gente for pensar lá na base, o intestino é a base de tudo. Né? A gente não é à toa que eu fico estudando o intestino, e foi isso mesmo, quando a gente falou, vamos bater a live e tal, eu começo a pensar assim, começa uma linha de raciocínio, eu penso, gente, o que eu posso falar que vai ser mais relevante, né, que tem mais a ver com as pessoas, com esse tema, intestino e emagrecimento. E aí eu começo a linkar. E vocês vão perceber que são tantos fatores, e aí que é o mais incrível, porque muitas vezes quando a gente quer emagrecer, a gente pensa só em contar caloria. Né? Então a gente fala assim, eu tenho que tirar o pão, eu tenho que tirar a farinha, eu tenho que tirar o doce, eu tenho que... Quanto que é que eu estou consumindo aqui, quanto que eu estou gastando. E aí, gente, o emagrecimento, e quando a gente fala não é o emagrecimento verdadeiro, que é o emagrecimento sustentável, ele vai muito além de contar calorias. Né? Para a gente, para mim, para a Lu, não importa se você emagrecer 10 quilos em um mês, você engordar de novo.
né? Eu prefiro que você emagreça 5 quilos, 4 quilos no mês, mas que você sustente esse peso e você continue emagrecendo de forma gradativa, comendo o que você gosta, fazendo a modulação que a gente sempre fala, porque isso é, além de ser muito mais prazeroso, é saudável, é possível, né? Não é frustrante, pelo contrário, é muito gratificante e é realmente sustentável, né? A gente consegue emagrecer e não voltar a engordar. E aí, o que o intestino tem a ver com isso, né, Lu? O Ai, 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 gente. Eu fico que o encantada. Tem intestino... uma frase que a Ju fala que para mim eu carrego para minha vida assim, é que você é o que você come, digere e absorve. E aí, Ju, vamos contar um pouquinho dessas funções aí do intestino para o pessoal entender um pouco mais. Exatamente. Então, antigamente a gente falava que é o que a gente come, né? Mas não adianta nada se a gente come, mas se a gente não digerir esse alimento bem e se a gente não absorver esse alimento bem. E aí, vamos começar lá do início. O que a gente precisa fazer para a gente poder ter esse processo eficiente? A gente precisa primeiro, quem é Movimento Change também, quem é nosso aluno já sabe, já me ouviu falar várias vezes, que o estômago não tem dente. A gente precisa mastigar. Então, na hora que qualquer alimento que a gente... Hoje eu atendi uma paciente e eu vi pelo estilo de vida dela, eu falei, tá, e você almoça muito rápido? Ela falou, almoço. Aí eu falei, quanto tempo? Ela, uns 3 minutos. 3 minutos, gente. 3 minutos dá tempo de você mastigar o seu prato de comida? Por mais saudável que seja esse prato de comida, não dá tempo, é impossível. E aí adivinha, ela tá Me com conta. ela tá com refluxo, ela tá com dor, né? O intestino não tá funcionando muito bem. E aí? Né? É à toa? Não é à toa. Então, muitas vezes, quando a gente começa a entender o processo, e por isso que é importante, a gente começa a colocar em prática na nossa vida, a gente consegue melhorar um monte de sintomas. E aí, então, começa lá. A gente primeiro precisa mastigar, então vamos mastigar, esse alimento desce, vai para o estômago, lá no estômago faz um bolo alimentar, esse bolo alimentar desce, e aí ele vai para o intestino. Então, a primeira coisa que a gente tem que garantir é que esse alimento ele chegue realmente bem digerido no intestino para ele poder ser absorvido. A maioria dos nutrientes, eles são absorvidos no intestino, né? E aí a gente pensa no intestino só na questão da excreção. Mas é muito mais do que excreção. O intestino não está lá só para fazer cocô. Né? Lá no intestino, a gente faz absorção de nutrientes, a gente faz formação de vitaminas e minerais, a gente faz formação e regulação de hormônio. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, no processo de emagrecimento, eu tenho 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, produzida no intestino. Olha isso. Serotonina, se é o hormônio que deixa a gente zen, que deixa a gente tranquila, que deixa a gente feliz... Se eu tenho mais serotonina circulante, o que vai acontecer? Eu vou ficar menos compulsiva. Eu vou descontar menos as minhas emoções na minha comida. Eu vou ficar menos estressada. Quantas pessoas aqui não estão estressadas, ou angustiadas, ou ansiosas? E aí, o que vai lá fazer? Vai lá comer. Se eu tenho mais serotonina, eu diminuo esse gatilho, eu corto esse gatilho. Então, uma coisa muito relacionada a esse comer de forma compulsiva, ele tem uma razão psicológica, tem, mas ele tem uma relação bioquímica e hormonal. Então, eu preciso melhorar o funcionamento do meu intestino para que ele realmente produza a quantidade de serotonina que eu preciso para eu ficar de boa, para eu ficar feliz, para eu não descontar os meus problemas na minha comida, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem de formação de hormônio. E aí a gente pensa que, por exemplo, nessa vida corrida nossa, né, Lu? A gente tem sempre muita justificativa. Ah, eu tenho que comer, eu não tenho tempo, né? Eu tenho que comer rápido. Vida corrida. Eu não tenho tempo de cozinhar. Eu preciso comer o que tem, eu tenho que pedir comida pronta. Vou comer um sanduíche que é mais rápido.
Isso tudo, gente, infelizmente influencia o ambiente do intestino, porque não é só o alimento que chega lá. A gente tem mais micro-organismos no nosso intestino do que célula no nosso corpo inteiro. Então, Olha imagina isso. o tanto de gente que a gente tem que cuidar, que mora dentro da gente. E que a gente precisa dessas pessoinhas, desses micro-organismos, bem relacionados entre eles, para a gente não ter excesso de gases, para a gente não ter distensão abdominal, para a gente não ter constipação, para a gente não ter diarreia, para a gente ter uma produção boa de hormônio, para a gente ter uma absorção boa de nutriente. Então, isso tudo influencia não só no nosso bem-estar, mas como em todos os processos metabólicos do nosso corpo. Uma das coisas que atrapalha demais esse ambiente, além dessas comidas industrializadas, é uma coisa, Lu, que você já fez muito, que eu sei. Que é usar coisinhas para fazer o intestino funcionar. Me conta. Não, eu nunca tive um intestino bento, gente, nunca tive. E eu tomava mesmo, tomava laxante, tomava... Ave Maria, tomei vários tipos de laxante, aqueles remédios que a gente, xenical, né? Que toma antes de ir para a festa, para você poder comer e eliminar a gordura nas fezes, né? Achando, nossa senhora, que ia me fazer emagrecer, gastava um tubo de dinheiro, porque é caríssimo aquele remédio, né? E toda vez eu fazendo isso, achando que eu estava garantindo ali, nossa, eu vou tomar antes de sair, que aí eu vou poder comer o que eu quiser. Olha isso, Ju. E eu vejo isso. Horrível. Isso é muito recorrente, né? E o que acontece? Gente, você ficar constipada é uma coisa muito ruim mesmo. Não é à toa. Vocês conseguem entender a origem do nome enfesada? Porque enfesada é uma pessoa cheia de fezes. Uma pessoa cheia de fezes não é uma pessoa feliz. Ninguém é feliz cheio de cocô. Né? A gente tem essa questão do enfesada, faz todo o sentido. Então sim, é muito, muito ruim a gente, como que fala? A gente pensar em ter que ficar ou presa demais ou ter que usar alguma coisa para poder soltar o intestino. Essa coisa, normalmente, quando é uma medicação, um laxante, alguma coisa, ele realmente irrita a mucosa do intestino. E quando irrita a mucosa do intestino, a gente não consegue fazer com que esse ambiente fique bom, porque a gente fica cheio de processo inflamatório ali dentro da mucosa. E o xenical, né, o Orlistat, tal, que são esses medicações que eliminam a gordura pelas fezes, é uma bengala, né, que muita gente acha que vai ajudar na caminhada e que muitas vezes é um freio. Você acha que é uma coisa que vai te ajudar, mas na verdade, gente, não existe. Imagina, se isso funcionasse, não ia ter nenhum gordinho, era só tomar esse remédio e pronto, estava resolvido. Né? E aí a gente tem que pensar, exatamente, então assim, funciona? Não funciona. Fora que tem muitas pessoas que até passam mal, né, Lu? Tem gente que não consegue nem segurar, fica com medo de ter um piriri lá no meio da festa. Tem um piriri mesmo, tem um piriri. A Flávia falou, isso daí é receita para o desastre. Dani, como estás? Que gusto verte! Ô, Ju, e aproveitando o gancho aqui, que a Grace já está falando aqui da água, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer o intestino trabalhar a nosso favor, né? O intestino ajudar a gente a ter um emagrecimento verdadeiro e melhor, sustentável. Isso. Então, pensando numa questão muito prática, né, gente? A primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é fazer com que ele funcione, a excreção dele boa. Porque se não fica aquele bolo lá parado e ele vai se movimentando, a gente tem todo um ambiente favorável de bactérias boas e bactérias ruins. Então, a primeira coisa que a Grace falou é isso mesmo. Se não beber água, não adianta. Você pode fazer o que for. Você pode rezar, fazer acupuntura, tomar o que for. A água é uma das coisas, é o principal. Né? Senão você vai fazer aquela coisa bem ressecada, a pessoa tem hemorroida, é perigoso. Então a água é
A primeira coisa de todas. Segunda coisa, a gente tem que aumentar a quantidade de fibra da nossa dieta. Quais são os alimentos fáceis da gente colocar no nosso dia a dia para a gente incluir essas fibras? E não é um dia só, não. Por isso que a gente precisa, né, de um treinamento estratégico, de várias estratégias. A gente ensina ao longo dos nossos processos todos como que vocês colocam isso na vida. Porque às vezes a pessoa empolga, né, Lu? Assiste a live e fala, nossa, que maravilha, amei. Nossa, vou beber. Agora que eu estou bebendo água, agora eu estou colocando uma colher de sopa de linhaça, estou colocando uma colher de sopa de chia, de aveia, passa uma semana, volta para o hábito antigo de novo e não adianta nada. Então, a primeira coisa é frequência, é constância. Não adianta só beber água um dia, tem que beber água todos os dias. Tem que incluir essa quantidade de fibras todos os dias. A gente pode usar a fibra da chia, a fibra da linhaça, a fibra da aveia, que é maravilhosa. Ah lá, Sandra, vou a cada 3 dias. Não é legal. O legal é ser uma vez ao dia. Pelo menos uma vez ao dia. Né? E sentir aquela sensação de esvaziamento. Né? Quando você vai, você realmente se sente esvaziada, a barriga tá, sabe, a barriga fica sequinha, a gente tem menos gases, você não fica tendo a distensão abdominal no final do dia, nem no início do dia. Fica de olho aqui nas dicas. Outra dica que é muito importante, gente, fibra de alimento, né? Então, salada crua, fruta com casca, maçã com casca. A gente tem uma carbofobia e um medo de carboidrato. As pessoas têm medo de comer chuchu, têm medo de comer abobrinha, né? E isso tudo é muito rico em fibra boa. Porque dessa população aí toda que mora no nosso intestino, a gente tem as bactérias boas e as ruins. E a gente precisa dar a comida boa que a bactéria boa gosta. Se a população da bactéria boa aumenta, a da bactéria patogênica, que é a bactéria ruim, ela diminui. Então, quanto mais a gente favorece, né, essas populações das bactérias benéficas, além delas crescerem, elas vão trazer esses benefícios. Essas bactérias patogênicas, que são as bactérias que fermentam, que dão esses gases, que dão essa distensão abdominal. A gente sempre vai ter uma parte de população das bactérias assim, mas a gente vai ter parte menor, né? A gente tem que focar em aumentar a nossa taxa de bactérias boas. Até porque algumas bactérias boas, além delas melhorarem a absorção de nutrientes, olha para você ver, vamos pensar no metabolismo, vamos pensar no emagrecimento. A gente tem uma questão que às vezes é muito recorrente, muitas pessoas falam assim, eu não emagreço porque eu tenho hipotiroidismo, eu tenho problema na minha tireoide. E aí, muitas vezes, gente, esse início do problema do hipotiroidismo pode começar lá no intestino. Por quê? Presta atenção, gente, olha isso. O intestino, ele pode ser uma porta para mini processos inflamatórios e começar a acontecer no nosso corpo. Então, se a gente não mastiga o nosso alimento direito, se a gente não digere, essas moléculas, essas partículas de alimento chegam muito grandes, muito íntegras no nosso intestino, elas chamam um monte de bactéria patogênica. Essas bactérias patogênicas vão tentar digerir esse alimento, vão tentar fermentar esse alimento. Então, a gente começa a estufar, começa a ter mais gases. Nessa hora, o nosso corpo fala assim, gente, tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Eu vou chamar minhas células de defesa, porque eu preciso fazer alguma coisa. Aí vai lá, chama macrófago, chama células de defesa. O sistema imune fica alerta, cheio de gente para poder defender alguma coisa que eles não estão entendendo. Nessa hora, está todo mundo muito pertinho da mucosa ali do intestino. E essa mucosa do intestino fica muito sensível. E ela tem umas junções que chama Pike Junctions. Essas junções se abrem. E aí, essas moléculas íntegras que estão lá dentro do intestino, que não deveriam cair na circulação sistêmica, vão para o nosso corpo. E elas começam a criar mini processos inflamatórios ao longo do nosso corpo. Algumas dessas moléculas vão chegando lá perto da tireoide. O nosso corpo entende que ele tem que combater aquilo. E aí ele cria um exército de defesa para combater a tireoide. E você começa a ter o hipotireoidismo de Hashimoto. E muitas vezes ele não é nem detectável. Às vezes você não chega a ter o diagnóstico do hipotireoidismo, mas você começa a ter o metabolismo lento, porque o que a tireoide faz? Ela faz o TSH, que é o hormônio
que a tireoide libera o TSH. O TSH, Ixi. ele começa a virar T4 e T3, que são as formas ativas, que são realmente aqueles que cuidam do nosso metabolismo, que deixam o nosso metabolismo pá, pá, pá. Agora, para fazer a conversão do TSH para o T4, para o T3, a gente precisa de nutriente. E se lá no intestino, essas microvilosidades, essa pelinha estiver toda machucadinha, a gente não consegue absorver esses nutrientes. E aí, às vezes, a tireoide, ela tá até boa. Ela está produzindo o TSH dela. Só que ela não está transformando o TSH nem em T4, nem em T3. E aí, o que acontece? O metabolismo fica lento. E aí, o que acontece? Você começa a comer cada vez menos. Cada vez menos. E cada vez menos, cada vez mais, você tem dificuldade de emagrecer. Porque cada vez menos você emagrece. Olha isso, gente. Vocês estão se identificando? Porque é incrível quando a Ju conta essas coisas. Eu falo que eu aprendo todas as vezes. Olha, se a gente já imaginou que a causa, né, do hipotiroidismo pode vir lá do nosso intestino. Dessa falta de absorção dos nutrientes. É incrível. Um monte de gente falando aqui. Até a Dani está lá no Uruguai. Ela segue a gente já há tempos. Ela está aqui. Mi Deus! Por Deus, por Deus. É isso aí. É isso aí. E é por isso, Lu, que você também fala, você fala uma coisa muito legal quando você fala assim, para a gente emagrecer, a gente precisa nutrir as nossas células. A gente precisa dar nutriente para o nosso corpo. Porque é isso, a gente precisa favorecer esses nossos processos metabólicos. Né? A gente precisa fazer com que eles aconteçam na eficiência, que eles têm que ter mesmo. Então, é muito, muito... E aí, se a gente for pensar, uma coisa mais simples ainda, que a gente não precisa nem seguir um raciocínio bioquímico muito complicado. Se a gente tem maior absorção de nutrientes, a gente consegue absorver mais magnésio, zinco, vitamina do complexo B, a gente tem mais energia, a gente tem mais disposição física. Então, a gente acorda mais animado, a gente dá conta de fazer mais atividade física. E aí, se a gente faz mais atividade física, a gente também queima mais caloria. E aí favorece o nosso emagrecimento. Então, a gente vai vendo que são vários detalhes e são vários ajustes que vão acontecendo, né, ao longo do nosso corpo, ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, o tempo inteiro, e que muitas vezes acontece lá, começa lá no intestino. É muito incrível. E cada vez que a gente pensa... tem um estudo, tem vários estudos hoje, e cada vez mais a coisa vem aprofundando. E tem umas coisas que são muito... Aquele do rato, qual que você vai contar? É esse do rato. Tem um monte de estudo bom. Então, o que acontece? Tem um estudo que eles pegaram ratinhos, olha para você ver que coisa mais legal. Pegaram ratinhos germen free. O que significa? Eles moram numa bolha e eles são totalmente estéreis. Aí eles pegam as bactérias que moram no intestino de uns ratinhos magros e colocam dentro desses ratinhos. Mesmo com uma dieta que não seja tão adequada, esses ratinhos não engordam. Agora, na hora que eles pegam os ratinhos estéreis e colocam a microbiota, pega as bactérias do intestino de um ratinho gordinho, obeso, e coloca nesses ratinhos, eles engordam. Quando você pega 2 ratinhos estéreis, coloca a microbiota de um ratinho magrinho no ratinho A, coloca a microbiota do ratinho gordinho no ratinho B. Eles ficam morando na mesma casinha, comendo a mesma comida. O ratinho bem engorda e o magrinho continua magro. Então, o que eles estão entendendo hoje é que essa questão toda, né, dessa população de bactérias, elas influenciam em várias formações de hormônio. Por exemplo, outra coisa, tem não sei se alguém aqui já usou uma coisa que está todo mundo, algumas pessoas têm usado de uma forma muito recorrente, uma injeçãozinha na barriga para poder emagrecer, né? Algumas pessoas chamam de Saxenda, de Victosa. Victosa, eu usei essa aí. Então, como que ela surgiu?
Ela surgiu porque eles descobriram que a gente tem um hormônio que a gente produz lá no nosso intestino, GLP-1, tem o CKK, que ele é um hormônio sacietogênico. O que que acontece? Ele aumenta a saciedade e ele diminui o apetite. Por isso que as pessoas emagrecem quando estão usando. Agora, pensa comigo, não seria muito mais coerente a gente cuidar do nosso intestino para a gente produzir de forma natural e fisiológica esse hormônio, deixar ele funcionar no nosso corpo? Muito mais coerente, muito mais barato, muito mais eficiente do que a gente comprar uma caneta cara, ficar aplicando na nossa barriga todo dia. A Flávia falou aqui mesmo que ela passou mal, um monte de gente passa mal, tem náusea. E o que que acontece que eu vejo todos os dias no meu consultório, todos os dias? As pessoas que usam, elas emagrecem. Elas emagrecem 10, 12, quantos quilos elas querem. Depois que elas param de tomar, elas engordam tudo isso e um pouquinho mais ainda. Por quê? A Grace falando aqui, ó. Emagreci 8 quilos, engordei uns 10 depois. É isso que acontece. Olha quantas pessoas. Olha quantas aqui, pessoas. A Carla. Olha. A Rosane. Né? Então, assim, a gente tem que entender, gente, que a gente precisa, se a gente quer ter realmente um hábito saudável, um corpo saudável, a gente quer emagrecer, a gente precisa entender esse caminho. A gente tem que parar de buscar atalho. A gente tem que parar de querer ser emagrecido. A gente tem que parar de inventar moda. Não é que quando a pessoa, às vezes, por uma orientação médica, a pessoa tem problemas relacionados à resistência à insulina, todos os parâmetros de exame de sangue, eles estão muito alterados. Às vezes, por um momento, justifica com uma boa orientação, mas ela não se sustenta se não tiver uma consciência e não tiver uma alteração no seu estilo de vida, na dieta, na forma como você combina os seus alimentos, na forma como você conversa com seus alimentos, na forma como você se comporta, com a forma como você tem você tem que mudar a sua mentalidade. E mudar a mentalidade, olha né, só, não é... Pode falar. Não, você falando isso aí, parece que me vem aqui tudo que a gente passa para os nossos alunos, tudo que eu aprendi. Gente, você prestar atenção nas coisas que você põe na sua boca, na maneira que você age, com a água que você toma, com o exercício, com os pensamentos. Não precisa gastar dinheiro com injeção. Porque Exatamente. se você for tomar injeção, sem fazer tudo isso, não vai adiantar. Não vai adiantar. Ou seja, exatamente. Lava a injeção para lá. Né? Faça o que tem que Deixa ser feito. Guarda esse dinheiro para gastar com roupa depois nova. Roupa linda. Olha para você ver. Ó, a Rô tá falando aqui, pedindo desculpa pela insistência da pergunta, mas precisa saber o que está errado com o intestino se ele funciona várias vezes ao dia. Ao dia. Não, na verdade, então vamos falar lá daquele apelido nosso que a gente dá? Vamos falar da escala de Bristol? Vamos adiantar já? Vamos. O que acontece, Rô? A gente tem, não a gente, né? Existe na sociedade científica, em estudo, uma escala que chama escala de Bristol. Essa escala de Bristol, ela tem a ver com o formato das fezes. Ai, ó, a lua é top, gente. Olha aí, o tipo 1 o tipo 1 e o tipo 2 normalmente é um exemplo, né, de umas fezes de um intestino muito constipado. Eu até falo que o tipo 1 é um cocô de cabritinho, que ele vem durinho, às vezes ressecado, né? Uma pessoa que às vezes não vai no banheiro todos os dias, ou quando vai muito pouquinho. Né? Quando ele começa a virar o 3, ele já começa a ficar um pouco melhor, ele começa a ter uma consistência melhor. E o foco da nossa vida é o cocô tipo 4, que a Lu chama de... Gisele Bündchen! É o cocô da Gisele Bündchen, gente. Então, o 3 foco é da esse, Ivete gente. Sangalo. O 3 é da Ivete Sangalo. O 4 é da Gisele Bündchen. Então é isso. Então, quem tiver no 1, foca no Ivete Sangalo para depois virar Gisele Bündchen, entendeu? E aí,
respondendo a Rosana, tem que começar a preocupar que se você vai várias vezes no banheiro no mesmo dia e começa a ser umas fezes tipo 5, 6 ou 7, elas têm um perfil mais diarreico. E aí também não é saudável, porque você vai estar perdendo nutriente, não dá tempo do seu corpo absorver esses nutrientes. A gente não pode ter um trânsito intestinal lento, mas ele também não pode ser rápido demais. Né? Mas isso aí a gente precisa avaliar, inclusive, com outros sintomas. Porque muitas vezes essa diarreia ou esse... o Bint. Essas fezes mais amolecidas, ela vem às vezes o cabelo cai, não é um cabelo que está muito bonito, a unha está mais fraca, né? Às vezes a qualidade do sono não está muito boa, às vezes o abdômen está mais distendido. Então tem que avaliar vários sintomas aí. Se for mais de uma vez, mas se for Gisele Bündchen, não tem problema. Provavelmente está tudo ok. A Rô falou que o dela é o tipo 5. Não é dos melhores, né, Rô? Seria bom você focar aí num 4, né? Tenta usar um farelo de aveia e às vezes até um probiótico também, que é um pool de bactérias que é interessante. Sabe uma coisa que é muito legal? Que a gente dá até umas receitas, né, no nosso grupo, e que às vezes as meninas não dão tanta importância, banana verde. A gente fazia biomassa de banana verde. A banana verde tem um amido resistente, o que é o amido resistente? Gente, ele não gera caloria. Ele te dá saciedade e ele dá comida para bactéria boa. Então, você começa a favorecer essa população sem ter que ficar aumentando caloria, melhorando saciedade. A gente pode fazer a biomassa de banana verde. Você compra uma banana muito, muito verde, de preferência uma banana orgânica, né, em feirinha, produtor local, muito, muito, muito verde mesmo. Você pega umas 5 a 6 dessas bananas, coloca numa panela de pressão e deixa cozinhar ali, depois que pegar a pressão, por uns 10 a 15 minutos. Aí tira, desliga, espera baixar um pouquinho a pressão, né? Abre, você descasca essa banana e aquela polpa que vai estar cozida, você amassa ela e vira uma massinha. Essa é a biomassa de banana verde. Você pode deixar uma parte na geladeira, ela não tem gosto de nada. Você pode colocar numa vitamina, você pode colocar num iogurte, você pode colocar numa sopa, ou você pode congelar nas forminhas de gelo e deixá-la congelada no freezer. Ah, vou fazer um suco verde? Vou colocar um pouco de biomassa de banana verde. Vou fazer um shake proteico? Vou colocar a biomassa de banana verde também. Isso, além de ajudar na saciedade, vai também dar um alimento que a gente tem. Para melhorar o intestino, a gente tem o probiótico. O que é o probiótico? São as bactérias, é o pool de bactérias. E a gente tem o prebiótico, que é a comida que essas bactérias gostam de comer. Muitas vezes, as pessoas ficam muito preocupadas e gastam dinheiro comprando prebiótico, comprando pool de fibras, às vezes fibras caras, um pozinho e tal. É muito mais interessante a gente pegar o prebiótico da comida mesmo. Porque é muito mais barato e é muito mais saboroso. Né? E essas fibras, gente, como elas não são digeridas, elas realmente não são absorvidas para poder ser transformada em caloria no nosso corpo. E a fibra, além dela dar saciedade, além dela melhorar, regular o nosso intestino, ela também retarda a liberação de glicose, que quando a gente fala da insulina, que é aquele hormônio anabólico, se eu não tenho pico de insulina, eu também tenho menos compulsão, eu tenho menos tendência a guardar aquele alimento, eu vou gastar o alimento. Então, se a gente colocar aí, ao invés de fibra em farmácia, a gente vai no sacolão. E aí a gente compra chuchu, a gente compra maçã, a gente compra chia, compra linhaça. Fica muito mais barato, fica mais prazeroso. Dá pra gente fazer um monte de preparação, dá pra fazer bolo, dá pra fazer pão, dá pra fazer mingau, né, Lu? A Lu tem um mingau Gente, Júnia, que é um sucesso. Essa biomassa aqui em casa eu nunca fiz, não. Eu nunca fiz essa biomassa. Eu vou experimentar. No módulo lá do intestino, da fase 1, as receitas do módulo do intestino são cheias de receitas de biomassa, exatamente por causa do intestino. Mas eu nunca esperei. Eu já vi ela pronta, mas eu mesma fazer, vou fazer. Vou fazer. Nós vamos fazer um stories fazendo ela, que vai ser um sucesso. Boa!
Boa. E sabe, Ju, o que eu fico pensando? Eu até gosto de dividir com vocês, gente, porque meu intestino ele não é bento, não. Viu? Mesmo com essa vida saudável, mesmo eu tendo emagrecido. E aí, uma vez a Ju virou para mim e falou assim: que coisa, né, Luciana? Você passou 35 anos da sua vida de um outro jeito. Aí agora, porque tem quase 5 que você tá boa, você quer que seu intestino já esteja perfeito. Eu falo, é. Eu falo, mas será que tem lógica? Né? A coisa é trabalhosa mesmo. Você tem que tratar o intestino com carinho para ele mudar o costume dele até, né? O negócio que a Ju fala também, a gente tem que treinar, inclusive, o nosso intestino. Ah, mas no grupo a gente vê demais, né, Ju? Ah, meu intestino é preso, meu intestino é isso, meu intestino é aquilo. Ou então, às vezes, o intestino era solto e quando começa a mudar a alimentação de uma forma mais nutritiva, para comer menos, aí o intestino não funciona mais como era antes, aí já é aquela coisa. Calma, respira. Né? A gente está aqui num processo de mudança total. Uma das coisas que eu faço, né, é meu horário de fazer cocô mesmo. Eu tenho que ficar lá, não é ficar lá a manhã inteira, né? Mas eu vou lá e tento. Beleza. Hoje não foi, amanhã eu tô lá. É o que a Ju falou no começo da live. Persistência. Até para isso. Até para isso, né, Ju? A gente fala, o intestino ele é treinável, né? Principalmente para quem tem a questão da constipação, se a gente consegue. Qual que é um horário bom? De manhã é um horário bom para eu ir no banheiro. Então, vamos tentar treinar esse intestino. Além da gente beber água, além da gente melhorar essa questão das fibras, a gente vai se programar para ir sempre. Então tá, eu acordo e vou. Ou eu acordo, tomo café e vou. Você vai ficar sentadinha ali uns 10 minutos, não é para forçar, não é para nada. Deu vontade? Foi? Ótimo, maravilhoso. Não foi. Amanhã eu vou fazer de novo. Amanhã eu vou fazer de novo. E assim a coisa vai fluindo. Eu faço muito esse treinamento com meus atletas que correm maratona. Por quê? Eles morrem de medo de acontecer exatamente o contrário, ter uma diarreia no meio da prova. Isso é muito comum, porque o movimento, a atividade física, né, aumenta o movimento do intestino. E um atleta já tem uma desbiose, que é uma alteração nessa qualidade e na quantidade de bactérias, pelo próprio estilo de vida. É comum de ter uma desbiose. Então, o que acontece? Muitas vezes, e quando vem no meio da prova, gente, vem de um jeito que é impossível de segurar. Não dá tempo de você falar assim, vou esperar correr mais 20 quilômetros, que na hora que eu acabar, eu vou. Não existe. É o primeiro banheiro bioquímico que você vê, tem que entrar. Agora, imagina para um atleta que está aí tentando bater um recorde, parar para ir no banheiro. Ele perdeu a prova dele. Ele perdeu o tempo dele. E aí a gente consegue fazer esse treinamento. Né? Então, a gente faz o treino para ele sempre ir no banheiro, fazer o esvaziamento antes da prova. E aí isso a gente consegue fazer na nossa vida também. A gente não precisa ser atleta para fazer isso. Né? A gente treina para a nossa vida. E funciona. Mas é isso que você falou, Lu. Tem que ser persistente. Não é de um dia para o outro. Não é mesmo. E tem muita coisa que a gente pode fazer, né, Ju? Queria até... Vamos lá. Gente, vocês estão com um caderninho? Porque, eu não largo o meu, não. Pode colocar aí para anotar que a pergunta que eu vou fazer para a Ju agora vai ajudar mas muita gente. Vamos lá, Ju. Então, pelo amor de Deus, abre uma luz aqui para todo mundo. O que a gente pode fazer para dar esse up no intestino, na prática, no dia a dia mesmo? Conta aí. Então, primeira coisa é a água, que eu já falei. A gente tem que beber água. Aqui, a Érica está perguntando, kefir é bom. Kefir é um probiótico, pode usar kefir. Então, primeira coisa é a água. E a água, gente, é água pura. Porque tem muita gente que fala assim, eu tomo 2 litros de refrigerante. Aí eu até desmaio, né? Cai dura para trás. Refrigerante não é água. Água é água, refrigerante é refrigerante. Então, vamos lá. Água, 2 litros pelo menos. O que a gente vai fazer aí de cálculos? Quem quiser calcular. Pega o seu peso, faz vezes 35 ml. É o tanto de água que você tem que consumir no dia, no mínimo. No mínimo. Época que o tempo está mais seco, tem que beber mais. Foi malhar, foi suar, correu na rua, foi para academia, tem que beber mais. Isso sem perder pelo suor, só para você se manter de uma forma saudável. Então, 35 ml por quilo de peso.
Aumentar o consumo de fibras. Então, todas essas, de fruta, de verdura, de legume, de aveia, de linhaça, de chia. Uma coisa que eu falo muito, por exemplo, cenoura. Ah, vou comer cenoura na salada. Vou comer crua ou vou comer cozida? Se você comer ela crua, ela vai chegar mais rígida. Ela vai ter fibras mais firmes. Então, seria mais interessante. Para o intestino é melhor. Até para o seu corpo gastar energia tentando digerir também. Não que a cenoura cozida seja ruim. Ela é boa, mas se for um alimento cru, ele ainda é melhor, tá? Diminuir a quantidade... Dá-lhe mesmo, é isso mesmo. Sem problemas. Tenta tomar até antes das 5 horas da tarde, né, Ju? Para não passar a noite no banheiro. E é isso aí. E suco e chá, Lu? Não. Suco é suco, chá é chá, água é água. Sabe com quem que eu aprendi? Com a Nutri Galáxias. E aí, Lu, eu vou um pouquinho além ainda no seu caso. Chá, né, de ervinha, de saquinho, sem açúcar, sem adoçante, é ótimo. É excelente para você incluir. Não quer dizer que você vai excluir a água. Você inclui, é um a mais, que é maravilhoso. Agora, suco, se a gente... eu tô até aqui com um chazinho, ó. Chá e água. Então, agora, suco, se a gente quer emagrecer, a minha sugestão é que a gente evite suco no primeiro momento, pelo menos até a gente garantir o nosso peso. Porque o suco é o quê? O suco é uma fruta batida, né? É saudável? É, mas é uma caloria. E aí, às vezes a gente pode comer essa caloria de outra forma, às vezes comendo até a fruta. Ou tomar um suco de maracujá, ou um suco de limão, que aí ele vai ter menos calorias. Outro dia eu até vi que eu fiquei rindo, um post que a pessoa falou assim, coisas que você não aprende na faculdade. E uma das coisas era essa, não beber, fique esperto, não tome carboidratos líquidos. E o suco é um tipo de carboidrato líquido, né? Então, se a gente está num processo de reeducação, de novo estilo, eu quero emagrecer... Vamos tomar um suco que seja de limão ou de maracujá, porque não vai ter a quantidade de carbo, né? Isso seria interessante. Evitar, muitas vezes as pessoas falam assim, então eu vou beber líquido, e usa aquele suco de pozinho, né? Usa H2O, sabe aquele H2O? Que fala assim, aquilo é H2O. Gente, H2O H2O tem sabor? Bebe água para você ver. A água é insípida, inodora, em sabor. Como que é? Sem sabor. Água é isso. Água não tem sabor de limão. Água não tem sabor de limão, não tem sabor de tangerina. Não, isso não é água. Isso é um refrigerante ralo. Vai tomar de vez em quando? Vai tomar de vez em quando, mas você vai saber que você não está bebendo água. Olha só, água com gás? Com gás pode ser água com gás? Pode ser com gás ao invés de ser a água normal? Não, até pode. Água com gás, gaseificada naturalmente, que o gás sai da fonte, né? Tipo São Lourenço, Caxambu, pode. Aquelas que são gaseificadas artificialmente, não. Aquilo não. Mas o que vem da fonte, o gás natural... Não tem problema, pode tomar. Água saborizada, que a Cláudia está perguntando. Você pegar uma água e você colocar lá gotinhas de limão, rodelas de limão, pauzinho de canela, rodelinhas de o que for, top, top. Super gostoso, dá um gostinho na água. Tem muitas pessoas, né, Lu, que não tem costume de beber água, falam assim, não dou conta, fico empazinada, me enjoa, dá náusea, eu fico cheia. Então coloca uma folhinha de hortelã, coloca um alecrim, né? Coloca uma rodelinha de laranja, é uma delícia. E é uma forma da gente estimular, né, esse consumo mesmo. A gente melhorar também atividade física, fazer atividade física de forma frequente,
a gente consegue melhorar o funcionamento do nosso intestino, então isso é muito importante, né? Quanto mais sedentário a gente fica, principalmente agora nessa época de pandemia, a gente vê uma queixa muito recorrente, as pessoas sentadas o tempo inteiro no computador, então aí que as pessoas reclamam mais, que a barriga está ficando mais distendida, que tem mais gases, aí a pessoa já não coloca aquela calça arrumada para ir trabalhar, porque ela está no home office mesmo, ela fica com aquele moletom ou com a calça de pijama, aí passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, ela tá lá com aquele pijama, na hora que ela vai colocar a calça, não entra, não fecha. Né? Então, a gente também levantar, fazer atividade física frequente é muito importante. Muito importante, gente, por mais que o intestino Outra esteja coisa, preso. Falar. não, outra coisa que você falou também é praticar atividade física e tudo mais, até para ajudar com o estresse, porque estresse e ansiedade também são um veneno para o intestino, né? Exatamente, exatamente. A gente tem que aprender, né, gente, a gerenciar o nosso estresse, porque a gente tem aí uma formação maior de cortisol, que é o hormônio do estresse, e os hormônios brigam um com os outros. Se eu começo a ter cortisol demais, eu tenho serotonina de menos. Então, a gente tem que aprender a gerenciar também, né, esse estresse, e atividade física é um top para fazer isso. E aí, uma coisa que é muito importante, então vamos pensar, você tá lá, toda fofa, cuidando do seu intestino, tá emagrecendo, as coisas estão fluindo bem, mas o intestino ainda não tá muito bem, igual a Lu fala do dela, aí vai e começa a ficar usando laxante. Porque tem aquela sensação que esvaziou, ai que maravilha, nossa, foi bom demais, nossa, senti... Só que você tá irritando sua mucosa o tempo todo. Na hora que vem aquela descarga que sai tudo, sai bactéria boa, que você está cuidando delas. Então, você avacalha todo o processo. Vamos tomar cuidado, vamos tentar usar estímulos naturais, né? A gente usa aí, às vezes, que a gente pede para o pessoal colocar uma colher de sopa de semente de linhaça num copo de água de um dia para o outro, deixa de molho, acorda de manhã e toma essa água com essa linhaça em jejum. Maravilhoso. Essa sementinha de linhaça, ela vai dar uma babinha, igual o quiabo, assim, sai uma gosminha de dentro dela. Então é ótimo, na hora que você toma, ela escorrega, vai lá para dentro, pronto. É uma forma da gente estimular, né? É muito, muito importante. E a gente sempre observar mesmo, porque muitas vezes, quando a gente começa a ver o que a gente está colocando dentro do nosso corpo, a gente começa a relacionar, né? Eu, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Quando eu descobri a minha intolerância à lactose, eu falei, gente, eu tenho intolerância à lactose? Porque eu não era muito de tomar leite, mas eu comia queijo, derivado, preparações, né? Então, estrogonofe com creme de leite, às vezes um canelone de abobrinha com ricota, às vezes uma mousse de chocolate com creme de leite, leite condensado, ou um próprio chocolate ao leite, né? E aí eu tinha uma enxaqueca que era horrível. E eu tinha um estufamento mesmo na barriga no final do dia. Quando eu descobri a minha intolerância e eu realmente tirei a lactose, acabou. Eu parei de ter enxaqueca. Eu parei de ter esse estufamento na barriga. Então foi maravilhoso. E aí, era uma coisa que, olha para você ver, eu que fico observando as outras pessoas, não observava em mim mesmo. Imagina vocês aí que estão fazendo 1 milhão de coisas, não observa. Então, essa autoobservação é super importante. Você começa a observar, não, realmente, nossa, eu comi tal coisa, meu intestino ficou meio esquisito. Tive mais gases, tive mais estufamento. Nossa, deixa eu tirar esse alimento por um tempo. Nossa, olha como que melhorou, não é que melhorou mesmo? E aí você começa a ter essa autoobservação, você faz inclusão e exclusão, inclusão e exclusão. E aí, se você quiser realmente ter um diagnóstico, aí procura, né, uma orientação profissional, vai no nutricionista, né, vai num gastro, e aí você realmente consegue ter um diagnóstico. Mas você já começa a se observar, até para contar para um profissional. Não, toda vez que eu como tal coisa acontece isso. Toda vez eu tenho diarreia, porque os sintomas são muito variados. E às vezes você está com a mucosa e aquela microbiota tão atrapalhada que várias coisas que você come naquele momento incomodam a sua mucosa. Mas depois aquilo tudo vai melhorando. À medida que você vai modulando, além de você ter menos desconforto no intestino, você começa a ter esses processos metabólicos mais eficientes, começa a emagrecer com mais facilidade, começa a emagrecer de uma forma gradativa mais eficiente. Né? E aí as coisas vão fluindo mesmo, de uma forma saudável e frequente.
e sustentável. Olha só, gente, a Carla tá falando que vai escutar tudo de novo e vai anotar. Eu vou fazer um resumo daqui a pouco, tá, Carla? Pode ficar tranquila também. Chia pode? Pode. A Nutri recomenda 2 colheres de sopa de chia por dia, né, Ju? Quando você vai usar Isso, assim. Eu isso. coloco, sabe como, gente, que eu adoro? Eu pego o iogurte natural, pego uma maçã, pico a maçã assim, coloco 2 colheres de chia. Nossa, delícia, dá saciedade, é maravilhoso. A Lúcia falou que tem chia e linhaça. Como é que põe a linhaça para fazer cocô no outro dia? Eu faço assim. Eu coloco aliás, eu coloco 1 colher de sopa de linhaça na água. Eu deixo um copo um tanto assim, ó. Aí eu deixo de molho. Às vezes eu deixo de um dia para o outro, igual a Ju falou. Às vezes eu, sei lá, por exemplo, né? Meu intestino tem 2 dias lá preguiçoso. Aí tá de tarde, assim, na hora do almoço eu coloco de molho. Antes de dormir eu tomo. Aí no dia seguinte, baby, é um sucesso, viu? Maravilhoso. Deixa eu ver aqui o que é mais de pergunta que eu vi aqui, Ju, para você. Coloca a linhaça em água. Qual a quantidade de chia? Já falei. Que bom que você está gostando das dicas, viu, Donária Portugal? Do Portugal, que top. A Lene perguntou se pode suco de abacaxi. Você Suco de ouviu, Ju? abacaxi pode, suco de abacaxi pode, né? Você vai pensar aí, é como se você estivesse comendo algumas fatias de abacaxi. A bromelina do abacaxi é uma enzima super bacana, ajuda na digestão. Então, em termos de suco, ele seria um dos melhores. Mas aí tem que pensar, nossa, eu quero emagrecer, ele vai ter uma caloria também, né? Desde que eu falei lá no início, a gente não, para emagrecer, a gente não só conta caloria, mas a gente também não pode ignorar essa etapa. Então a gente precisa estar atento a isso. Mas um dia ou outro, você tomar um suco de abacaxi, muito melhor do que você tomar um suco de laranja. Lembrando sempre que isso não exclui a quantidade de água que tem que beber. A água é muito importante. A Lu, ela tem um desejo muito grande, que eu compartilho desse desejo, que é a gente melhorar a vida das pessoas. A gente tem uma hashtag que é melhorar o mundo e acabar com a obesidade e o sobrepeso do mundo. É uma coisa assim bem fácil, né, da gente, né, um sonho bem tranquilo, mas a gente conta com vocês para ajudar nesse sonho, É isso aí. porque a gente tem, infelizmente, uma epidemia, né, de obesidade, de doenças relacionadas à obesidade, não só no Brasil, no mundo inteiro, que sobrecarregam o sistema de saúde pública, né? A gente tem aí no Covid o maior fator de risco, né, é a obesidade, porque o tecido adiposo é um tecido inflamado. Então, a gente tem que pensar na questão não só estética, mas numa questão de saúde também. A gente tem uma expectativa de vida aumentada, então a gente está vivendo mais tempo, mais anos, mas como a gente vai viver esses anos todos? Então, eu acho que nós temos aqui hoje uma oportunidade muito boa de aprendizado, e uma coisa que eu falo que é informação. Quando a gente tem informação, quando a gente aprende, isso a gente leva para a nossa vida. Ninguém tira isso da gente, né? A gente consegue, a gente vai aprendendo, a gente vai colocando na nossa vida. Então, isso é uma oportunidade muito maravilhosa. Eu quero que vocês aprendam mesmo, que vocês coloquem isso na vida de vocês e que vocês continuem pegando essas dicas. A gente vai ter vários temas, todos relacionados à qualidade de vida, a emagrecimento, coisas práticas que dá para vocês colocarem no dia a dia mesmo, já ir treinando, já ir sentindo os benefícios. Aproveita, gente, porque a gente fica só naquela coisa assim, tô num momento difícil, a pandemia é muito difícil, eu engordei, minha vida não sei o quê. Tá, existe, né? A gente tá passando por um momento que não é fácil para ninguém. Cada um de nós aí tem um grau de estresse, um nível de estresse, um nível de preocupação, pensando em vários, né, problemas profissionais, problemas de saúde com pessoas próximas da gente, mas a gente tem um poder sobre o nosso corpo, sobre o que a gente consegue fazer com a gente tem um poder de escolher o alimento que a gente coloca, e a gente nutrir esse corpo, a gente tratar ele muito bem, a gente se dá muito bem, né? A gente fica mais saudável, a gente envelhece melhor. Olha, e com muito mais autoestima, né, Lu? Mais magra, mais feliz. Exatamente. Então, vem com a gente, vão seguindo. Espera aí que eu ainda vou fazer um resumo, hein? Pelo amor de Deus, anota tudo aí. Vocês prestem muita atenção nessas dicas, gente. E lembra assim,
né, que um intestino que funciona bem, ele melhora o seu humor, essa sensação de bem-estar, a disposição física, além de te ajudar com o seu emagrecimento. Resumindo aí, ó, vou pegar aqui meu caderno, que eu anotei as dicas todas aqui, hein? Presta atenção, tá? Primeira coisa, dá para estimular o intestino, gente. Dá para estimular o intestino. Tomar água. Água. Olha que dica básica. Multiplica. A Mari já colocou um resumo aí. Multiplica o seu peso por 35, sabe? Diminuir o consumo de alimento industrializado, gente. Vamos embora para comida de verdade, tá? Ó, fibras. Onde que a gente encontra fibra? Vai no alimento, a comida de verdade, sabe? Capricha nos exercícios. Eles vão te ajudar a controlar o estresse, a ansiedade, sabe? Para de atalho, gente. Não usa laxante, não. Não espera a vontade do intestino aparecer, não espera dar vontade de fazer cocô, não. Às vezes, sim, aparece, você tem que ir. Mas treina, vai lá, treina, e vai fazer diferença na sua vida, né? Além da gente estar aquecendo vocês para a semana do emagrecimento verdadeiro. Isso aqui, gente, que vocês escutaram hoje, é o grãozinho de areia, mas assim, um grãozinho de areia das coisas que vocês vão aprender aqui com a gente. Eu fico muito feliz de poder estar aqui dividindo. A gente prepara isso aqui com muito amor, com essa intenção mesmo, de você se transformar, né? Vocês, então, se preparem, que essa foi só o comecinho de muita coisa boa que vem aí. Viu? Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Então, vamos tirar o nosso print? Tira aí, gente. Tira aí, marca a gente. Emagrecimento verdadeiro para a vida. Vamos embora.